essa noite, para a gente poder estar fechando esse culto com chave de ouro. Logo após nós temos a ceia, vá se preparando. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Lucas. Lucas capítulo de número 24, versículo de número 13 em diante. Peço que você preste bem atenção, é uma leitura um tanto extensa. Preste bem atenção para você compreender a história. Alguns aqui já conhecem com toda certeza essa história que a gente vai trabalhar nessa noite. Lucas 24, a partir do versículo 13. Aos nossos visitantes, que alegria em receber vocês, aqueles que nos visitam a primeira, a segunda, a terceira vez, aquele que é a quarta vez, já é hora de ficar, não pode ser mais visita. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Palavra de Deus, preparados aí para a leitura então? Vamos lá, Lucas 24, a partir do versículo 13, diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Imaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E eles disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? Jesus perguntou. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabeis as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Versículo 19. E ele lhes perguntou: Quais coisas têm acontecido? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, contudo, isso já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Pula comigo para o versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. Já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu, e lhes deram. Abriram-se os olhos, então o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um ao outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria a Escritura? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou, verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Versículo de número 51, e diz assim: E aconteceu que, abençoando-os, se apartou deles e foi elevado ao céu, e adorando-os, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Até aqui, permaneça com a sua Bíblia aberta. Essa história é muito linda. Eu confesso que durante a tarde, enquanto eu ajustava alguns pontos, uma emoção muito grande me tomou. E eu tinha certeza que isso ia acontecer de novo nesse momento. Porque a palavra do Senhor, enquanto a gente trata de uma forma banal, talvez ela não penetre no nosso coração de uma forma que precisa ser penetrada. E eu preparando esse esboço, eu falei para a Bruna: Uau! Que emoção, que adrenalina eu estou sentindo dentro do quarto preparando essa mensagem. Entendendo que Jesus, aquele que caminhava com esses dois discípulos ali, era o mesmo que estava do meu lado enquanto eu preparava esse esboço. Disso eu não tenho dúvida nenhuma, e eu tenho certeza que se você está aqui, é porque você crê num Deus ressurreto, num Jesus ressurreto, num Jesus vivo, um Jesus que opera, um Jesus que faz e acontece. Querido, eu quero trabalhar essa mensagem com vocês em 2 pontos.
Um antes do reconhecimento que era Cristo caminhando com os discípulos, e o segundo ponto é depois que eles entenderam que era Cristo que estava com eles. Como a gente acabou de ler, a Bíblia vai dizer que no terceiro dia ainda Jesus não tinha aparecido para ninguém. E esses 2 discípulos, eles não eram um dos 12, mas eles eram um discípulo de Jesus, conheciam Jesus, andavam com Jesus, conheciam a sua voz. E a Bíblia vai dizer que eles estavam voltando para Emaús, que era perto de Jerusalém. E no caminho eles começam a conversar um com o outro. Falam, e agora? O que será? Já é o terceiro dia e o nosso mestre nada. O nosso mestre morreu. Nós pensávamos que era ele que ia vir para acabar com tudo isso. Mas até agora ele não se manifestou. E ali foi vindo a angústia, ali foi vindo as dúvidas, ali foi vindo poxa vida, como vai ser daqui para frente? O nosso mestre, aquele a qual nós tínhamos como exemplo, não está mais entre nós. E esse era o diálogo entre os 2 discípulos. No caminhar, o Senhor Jesus aparece e surpreende eles. E começa a caminhar com eles, foi se aproximando devagarinho, e pergunta a eles, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo com vocês? O que vocês estão falando? Que vocês estão nervosos? Vocês estão tristes? Estão preocupados? Naquele momento eles dizem, até parece que você não está em Jerusalém. Até parece que você não conhece, não sabe o que está acontecendo. Jesus, o Messias, ele morreu. O mataram, crucificaram o nosso mestre. É isso que está acontecendo e é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos aqui pensando como vai ser a nossa vida daqui para frente e Jesus ali do lado. O que eu quero trazer para nós nesses dias tão difíceis, que o Senhor Jesus, ele se faz presente em nossa vida em todos os momentos. Na nossa caminhada ali ele está. Mas nós não o percebemos, por quê? Estamos preocupados com alguma coisa. Estamos tão preocupados com os problemas, com as adversidades e Jesus ali. Por que você está tão triste? Por que você está preocupado e Jesus está do seu lado e você não está vendo? E essa foi a palavra que o Senhor cravou no meu coração nessa tarde, dizendo, eu estou contigo em todo o tempo. E Ele está contigo em todos os tempos. O que acontece? O Senhor, Ele fala sempre. Todo momento o Senhor fala, Ele ministra, Ele direciona as nossas vidas, Ele nos aconselha. Mas nós não temos ouvido talvez para ouvir, porque nós estamos preocupados demais com a notícia triste. Nós estamos abatidos pela notícia ruim. Assim como a Dani e o Rafa colocaram aqui, a notícia ruim, ela de uma forma, ela bloqueia a gente. Ela faz muitas das vezes a gente duvidar de quem é Deus, de por que eu estou indo na igreja sendo que as coisas estão ruins. Mas o Senhor, Ele veio para quebrar tudo isso, querido. Como a Dani colocou aqui, independente se Deus cura ou não, Ele continua sendo Deus. Independente se Deus faz ou não, Ele continua sendo Deus. E é sobre isso que eu quero trazer nessa noite. Como estávamos antes da ressurreição. E o segundo ponto é como estamos após a ressurreição. Primeiro ponto, no terceiro dia após a crucificação, os discípulos estavam indo para Emaús, desiludidos, lamentando, murmurando, cheios de incertezas, eles estavam frustrados. E a nossa vida sem Jesus é como a vida desses discípulos. Nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos o que fazer, não sabemos para onde correr. Pensa, o que você faria da sua vida se você não tivesse Cristo? Se Cristo não tivesse ressuscitado, aonde nós estaríamos? A nossa vida estaria uma vida de depravação, uma vida acabada no pecado, uma vida toda destruída. Mas como Cristo ressuscitou, e nós cremos nisso, nós o aceitamos como o único, o suficiente Salvador da nossa vida, então nós temos motivos para agradecer, nós temos motivos para se alegrar, nós temos motivos para andar por cima das crises. Ninguém é isento de passar por adversidade, mas como a gente sempre prega aqui, é nesse momento que o Senhor quer ver a nossa fé, é nesse momento que o Senhor quer que nós o reconhecemos. E os discípulos ali andavam temerosos. Jesus estava andando com eles e eles não reconheceram. O que impediu os discípulos de reconhecer Jesus?
Os problemas são tantos que não reconhecemos Cristo no nosso caminho. O segundo ponto, que é o mais legal, aquilo que me impactou, quero ler com você novamente o versículo de número 31. A Bíblia vai dizer que enquanto Jesus sentou à mesa com esses discípulos, e ele fez aquele movimento que ele acostumava fazer, de pegar o pão e repartir da graça, diz assim o versículo 31, abriram-se os olhos, então o conheceram, e ele desapareceu. Naquele momento eles começaram a entender, cara, era Jesus. Jesus estava ministrando, Jesus estava do meu lado, ele ressuscitou, ele está vivo. De certo, um xingou o outro ali, brigou, cara, como que você não reconheceu? Eles conheciam a voz do mestre, mas naquele momento a frustração era tão grande que eles estavam fechados. Eles não entendiam quem era aquele homem. E precisou Jesus com aquela voz mansa. Eu acredito, eu imagino essa cena. Eu tento sentar ao lado dele naquela mesa, uma mesa rústica, uma lamparina num lado, aquele pão duro em cima daquela mesa, e Jesus vem, separa os pães, dá graças ao Senhor e desaparece. Eu me encontro naquela cena, eu me imagino ali naquela discussão, eu falo, cara, a gente precisa anunciar, a gente precisa dizer que Cristo ressuscitou. Aquilo não cabia dentro dos dois. Imagina você com uma notícia boa, assim como a Dani fez hoje, cara. Uma notícia boa, a gente é louco para sair gritando e falar, cara, Deus curou, Deus operou um milagre. Eu imagino a felicidade, o desespero daqueles dois discípulos para correr, voltar para Jerusalém e dizer, cara, o mestre esteve em nossa casa. Nós temos esse privilégio. O mestre está em nossa casa todos os dias. Não permita, querido, que as circunstâncias, seja ela boa demais ou ruim demais, para tapar os seus olhos. Porque quando a situação é boa demais, nós nos tornamos autossuficientes. Quando nós temos dinheiro, nós pagamos os melhores hospitais. Quando nós temos dinheiro, a gente paga para resolver os nossos problemas. E quando nós não temos nada, nós acabamos desanimando de tudo. Então, por isso, nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida. Por isso, a gente precisa entender que o Senhor, de fato, Ele ressuscitou. Independente do que você esteja vivendo, é tempo de você olhar e ver que é Cristo sentado naquela mesa. Olhe para dentro da sua vida, independente de como esteja, e veja que é Cristo sentado em sua mesa. Entenda que é Cristo caminhando do seu lado, te perguntando, o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão temerosos? Por que vocês estão angustiados? Tudo isso o Senhor perguntou para mim hoje, durante a tarde. Preocupações em nossa cabeça, na nossa mente, sempre tem. Isso é fato. E isso vai ser eterno enquanto nós estivermos aqui. A preocupação do dia a dia, preocupação com o filho, com o financeiro, com o casamento, com o trabalho, seja lá o que for, preocupação nós temos sempre. Mas precisamos lembrar que o Senhor, Ele já estava aqui antes de tudo. Ele sim é eterno. Ele sim é para o resto da vida, o infinito e além. Com Ele não tem ponto final, querido. Nós não temos fins. Aquele que encontrou a Cristo, que vive uma vida de retidão nos caminhos dEle, não tem fim para nós. Nós entendemos que nós vamos viver com Cristo na glória. Eu vou estar lá. Alguém mais? Glória a Deus. O versículo de número 32 também vem trazendo notícia boa para nós. E disseram um para o outro, porventura não ardia no nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando ele abria as escrituras? Um dizendo para o outro, falou, cara, você não sentiu nada de estranho? Eu senti a voz daquele homem. Eu senti algo diferente, mas eu nunca imaginei que pudesse ser Jesus. Talvez alguém no caminho te falando de Deus, e você fala assim, puxa vida, eu não imaginava que esse homem ministrando de Deus para mim.
Eu não imaginava que era Deus usando fulano para falar comigo. Eu não imaginava que essa situação era Deus falando comigo. Estejamos sensíveis. O Senhor, Ele fala. O Senhor, Ele usa detalhes da nossa vida para falar conosco. Não espere você o algo extraordinário acontecer para que Deus fale com você. Não. Na simplicidade da busca no nome dEle, Ele te responde. Sabe aquela paz no coração quando você vai fazer algum negócio e fala, cara, não vou fazer porque meu coração não está em paz. É Deus dizendo, não. Não é agora. Não fale. Fica quieto. Não vai. Mas agora quando você projeta algo e aquela paz, se você tem vida com Deus, aquela paz que vem sobre o seu coração, sobre o seu pensamento, que excede todo o entendimento, você fala assim, cara, é Deus. Eu estou certo disso. Quinta-feira passada eu preguei, foi passada, não lembro, mas quinta-feira agora, para trás, eu ministrei sobre Moisés. Moisés entendendo o chamado que Deus tinha para ele de enfrentar Faraó. E aí Moisés, por um momento, ele fala, será? Sou velho demais, quem sou eu para isso? Mas quando Deus fala para ele, Moisés, o negócio é o seguinte, cara, eu não estou te chamando pelas suas forças, eu não estou chamando você baseado pela sua capacidade física, mental, não, é na minha força, Moisés. Nós precisamos estar disponíveis, queridos, nós precisamos estar disponíveis para falar, Senhor, eu não tenho capacidade, talvez não tenha habilidade, talvez não tenha uma boa dicção, talvez eu não consiga, talvez eu não consiga fazer as coisas como deve ser feita, mas eu sou disponível ao Senhor. É somente isso que Ele precisa. É uma palavra que o Senhor tem falado muito forte ao meu coração durante esses tempos, e é o que Ele quer de nós, disponibilidade. E Ele vai nos preparando. Então ali os discípulos, eles falavam, cara, era Jesus. E eles entenderam, chegaram nessa conclusão de que realmente era um mestre ali. Versículo de número 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Naquele momento a euforia foi tão grande que eles saíram correndo, voltaram para Jerusalém para dizer aquilo que tinha acontecido. E eu imagino a festa que foi, ao momento de dar essa boa notícia. Sabe, hoje, após o almoço, começou o jogo do Palmeiras, e eu estava meio preocupado, os palmeirenses vão me entender o que está acontecendo, já brilharam uma luz verde aqui, só para quebrar o gelo, gente, tá? O papo é sério, mas só para dar uma quebrada, que eu estou com sede, muita sede. E aí, o Palmeiras precisava fazer 3 gols, para ser campeão. E aí o Palmeiras começou, fez um gol. Na hora daquele gol eu gritei com todas as forças. Na hora daquele gol eu gritei, a Bruna estava dormindo, eu acordei ela. O Conrado levou um susto, foi aquela gritaria, o Alexandre estava lá em casa. Foi forte o negócio. Então quando a gente vê alguém fazendo um gol, que nós não vamos ganhar nada com isso, a gente grita, faz gesto na frente da televisão. E aí? Não é nada, não ganhamos nada com aquilo. É verdade ou não é? E eu imagino esses discípulos chegando na presença dos 11 dizendo, Jesus ressuscitou! Como eu gritei lá em casa! Jesus está vivo! Na hora que eu estava aqui na igreja, eu vi que o Palmeiras fez 4 aí foi só glória, só rajada de línguas estranhas. Brincadeira, mas o Senhor nos honrou nessa noite, aos palmeirenses aí, Deus abençoe vocês. Gente, só para descontrair, mas a palavra de Deus é séria. Que nós venhamos celebrar a ressurreição de Cristo como a comemoração de um gol. Que nós venhamos celebrar as notícias boas como um grito de yes, gol, nós vencemos. Se nós entendermos essa facilidade que é a nossa vida, nós não vamos ter problema algum. Não estou pregando heresia, gente. Problemas vamos ter, mas a nossa fé no Senhor vai ser tão maior que as dificuldades vai passar batido. O nosso Jesus, Ele ressuscitou. Tem uma canção que diz, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, você pode crer no amanhã.
Porque Ele vive e nós podemos crer no amanhã. Porque Ele está vivo, nós vamos ter um amanhã prazeroso, um amanhã de conquistas, um amanhã de perca, mas com Ele é ganho, um amanhã onde nós vamos nos frustrar aqui nessa terra, mas nos céus nós estaremos sendo fortificados, firmados, consolidados na rocha que é Cristo. Então, se a gente começar a parar e analisar nossa vida, que é um tempo rápido, passageiro demais aqui nessa terra, nós vamos começar a nos importar mais com as coisas dos céus. E parar de olhar para aquilo que nós perdemos, para aquilo que nós nem conquistamos ainda, e nós estamos desesperados. Falávamos nos PGs em relação à ansiedade. Cada um teve a oportunidade de falar sobre isso, como isso tem dominado as nossas vidas. A ansiedade por aquilo que a gente perdeu, a ansiedade por aquilo que talvez a gente vai ter, ou por aquilo que a gente nem vai ter. Nós vamos criando ansiedade, e quando vemos, não vivemos nada nesse mundo, não usufruímos, não falamos de Jesus para ninguém, a nossa vida chega ao final e a gente fala, poxa vida, eu não reconheci que era Cristo no caminho. Estava preocupado demais. Estava preocupado em ter, em possuir, em conquistar. A nossa vida precisa ser uma balança, sabe, queridos? Em relação à conquista terrena e fortalecimento numa vida de intimidade com Deus, a gente precisa ter uma vida balanceada. Devemos sim conquistar as coisas aqui nessa terra. A gente trabalha para dar o melhor para nossas famílias, para nossos filhos, ter um conforto de vida, mas contrapartida do espiritual precisa estar ali, dali para mais. Mas muitas das vezes nós nos apegamos às coisas materiais que não são eternas e a nossa vida vai sendo dia após dia. Talvez a sua vida seja aquela vida deu a segunda-feira, você não vê a hora de chegar ao final de semana. Viva a segunda, viva a terça, viva a quarta, viva a quinta, viva a sexta. Talvez no dia de pagamento você já fica esperando para o próximo dia 5. Viva o mês com intensidade. Celebre cada dia. Entenda que é Jesus ao seu lado. Entenda que é Jesus falando por que vocês estão preocupados. O que está acontecendo? Reconheça a voz de Cristo. Reconheça a voz do seu Mestre. Passamos por 2 anos de pandemia, 2 anos de morte. Tivemos que lidar com isso. De certa forma, tivemos que aprender a lidar com a morte, com a perca, com a renúncia. E às vezes nós precisamos refletir sobre céu e inferno. Às vezes nós precisamos refletir sobre vida e morte. Precisamos refletir daquilo que Jesus padeceu na cruz. Precisamos refletir o que aconteceu ao 3º dia. Precisamos refletir como tem sido a nossa vida, como tem sido a nossa caminhada. Essa palavra hoje foi bordoada em mim, foi muito pesado para mim. O Ricardo me mandou uma mensagem falando, cara, que Deus te abençoe nessa noite e tal. E eu falei, eu estou aqui mais um pouco ainda, vendo o que Deus quer falar. O Alisson me chamou para um almoço hoje, eu não pude ir. Falei para ele, Alisson do céu, quando eu que prego, o domingo fica para Deus. Fica ali porque a gente... É um momento de tanta responsabilidade que a gente não pode chegar aqui e falar simplesmente o que a emoção quer dizer. A gente precisa chegar aqui e o que Cristo quer falar para mim e para você. Então passamos por 2 anos aí, tendo percas, tendo desilusões, perdemos pessoas que talvez a gente não conhecia, pessoas distantes, mas também pessoas próximas, pessoas da nossa igreja. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor em João, se você puder abrir comigo, ou se puder pôr aqui no telão, João, capítulo 11, versículo de número 25 e 26. Eu creio na ressurreição. Eu creio na ressurreição de Cristo. E a palavra de Deus diz, João, capítulo 11, versículo 25 e 26. E disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Tamar,
Cibele está viva. Eu preparando essa mensagem, eu pensava na Cibele. Alguém tão de perto que nós perdemos para esse mundo, sabe? O contato, o abraço, aquele sorriso dela. Mas quando eu olhei para esse texto, eu falei, cara, Deus, Ele é demais. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós entregamos a Ele, renunciamos à carne, ainda que aqui nós venhamos desfalecer, na glória viveremos eternamente com Jesus. Isso não é conversa minha, é palavra de Deus. João 11, versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E nós, aqueles que estamos vivos, se crê em Deus, se crê em mim, aqui diz, nunca morrerá. Então, aqui está sendo priorizado a vida eterna. Porque se fosse priorizar a nossa vida terrena, ia colocar assim, não, aqui você vai morrer sim, mas um dia você vai ser ressurreto na glória com Deus Pai. Não, ele esqueceu daqui e disse, um dia na eternidade você vai reinar comigo. Nós precisamos priorizar os céus. Nós precisamos viver assim como se fosse o último dia. Ame, abrace, perdoe, fala eu te amo, isso não machuca ninguém. Ao contrário, isso traz benefícios. Isso traz prazer nas nossas vidas, um abraço, uma palavra amiga. A morte é a certeza que temos nessa vida, mas não podemos apegar a isso. Isso não é o fim. Jesus venceu a morte. O que estamos fazendo aqui nessa noite é como os discípulos fizeram logo após a descoberta que Cristo estava vivo. Estamos celebrando a Ele, pois Ele venceu, Ele ressuscitou. A nossa vinda para cá é para fazer igual os discípulos fizeram. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Eu te adoro, Jesus, porque o Senhor está vivo. Eu entrego esse tempo ao Senhor, porque o Senhor está vivo. Eu faço tantas coisas para o Senhor, porque o Senhor está vivo. A sua vinda para cá é como aqueles 2 discípulos correndo, voltando para Jerusalém, gritando pelo caminho, Ele está vivo. Talvez caíam pelo caminho, um levantava o outro e vamos, não podemos parar. A gente tem que anunciar as boas novas. O nosso serviço é esse, querido. O nosso trabalho é esse. Anunciar. Exaltar o Senhor. Sabe aquela pessoa que não conhece a Cristo, ou que conhece e está longe, ela quer ouvir de você, Jesus está vivo. Ela precisa ouvir de mim e de você. Pensa, se não existisse a igreja, quem iria manifestar o reino de Deus aqui? Quem o Senhor iria levantar? Não digo que Jesus ele depende de nós para alguma coisa, não é isso. Deus ele não depende de nós para nada. Ele é suficiente. Mas nós, por entendermos aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele sofreu por nós, seria muita covardia a gente não anunciar o reino de Deus. Essa precisa ser a nossa pregação, com ânimo, alegria, celebração. Estou caminhando para o fim já aqui. Faltam umas 10 folhinhas aqui do meu tablet ainda. Brincadeira, pastor. Por meio do sacrifício na cruz, recebemos e vivemos uma nova vida. Experimente viver essa certeza. Nós precisamos ser convictos nisso. Não basta conhecermos a história, precisa haver dentro de nós a unção de Deus. Não basta somente teoria, precisamos viver a prática do Evangelho. Porque senão seremos somente religiosos. Precisamos experimentar a vida de Cristo em nós. Sabe, é tempo de a gente parar com a teoria. Parar de certa forma. Ô fulano, você precisa ir lá na igreja, fulaninho. Ô fulano, seria tão bom se você fosse no PG, fulano. Seria tão bom se você fosse. Não espere alguém ir, vá você. Não traga a responsabilidade somente para a igreja. Assuma a responsabilidade. Nós estávamos falando sobre discipulado mês passado. E isso nos traz uma autoridade, uma responsabilidade muito grande no discipular. De adotar alguém como discípulo seu e fazer dele uma pessoa melhor que você no reino. Não se conformar com a pessoa passando alguma situação adversa
e você ter a resolução do problema dele e você não abrir a sua boca. Uma coisa que me chamou a atenção no versículo 32 foi o seguinte, nós estamos caminhando para o fim mesmo, tá? Versículo 32 de Lucas, no capítulo 11, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura. Ou seja, Jesus pregou para os caras ainda. Depois de ressurreto, a palavra de Deus diz que Jesus abriu a Escritura. Quando a gente abre a Bíblia para alguém, é para ministrar alguma coisa, é para pregar alguma coisa. E Jesus ali, ele prega para os abençoados, e mesmo assim eles não reconhecem a Cristo. E o que eu entendo? Eu vou tirar um pouco o fardo aqui do meu lombo. A responsabilidade de sentir a presença de Deus, a presença de Jesus, não está em quem está com o microfone na mão. Você não tem que vir para o culto e dizer assim, hoje a mensagem não rendeu porque eu nem me arrepiei. O pregador é muito fraquinho. Eu já falei isso. Eu já saí de cultos de outras igrejas dizendo, cara, que mensagem fraca. Não senti nada. Meu Deus, estava uma geladeira aquela igreja. Mas a responsabilidade de sentir a presença de Jesus não está em quem está ministrando. É no nosso dia a dia. É uma constância com a presença dele. Nós temos que se assustar quando nós não sentirmos Jesus. Porque nós devemos nos habituar com a presença de Jesus do nosso lado e achar estranho quando a gente não sentir mais. Espera, algo de estranho está acontecendo. Eu não senti a presença de Jesus no meu lado. Eu não senti o toque dele. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Aí você deve se preocupar. Mas agora, depender de alguém para você sentir a presença de Jesus, não vale, querido. Você não vai reconhecer ele. Ele vai passar por você e você não vai reconhecer. Precisamos ter vida de intimidade com Deus, um a um. Eu, vida com ele, a minha esposa, vida com ele, os meus filhos, vida com ele. No particular. Claro, quando estamos reunidos aqui na comunhão, todos nós aqui entregamos o culto a ele, mas isso precisa partir de nós, na nossa intimidade. Amém? Jesus era a própria mensagem ressurreta, mas os ouvidos estavam fechados. A responsabilidade de ouvir a voz de Jesus não está no pregador, mas sim em mim. Jesus foi o melhor pregador, ele é o melhor pregador. E assim os abençoados ainda não entenderam quem ele era. Nós não venhamos para o culto sentir unção. Você precisa vir para derramar aqui ao Senhor a sua gratidão, render a Ele a sua adoração, porque Ele é merecedor. Eu quero ler contigo João 10:10 para a gente encerrar. A palavra de Deus diz assim, João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pegou essa palavra? O ladrão, ele veio para tirar a vida. O ladrão, ele veio para matar-nos. Mas Jesus veio para nos dar vida. E ele ressalta, vida com abundância. Não é uma vida qualquer, não é uma vida michuruca, não é uma vida levada aos trancos e barrancos, mas é uma vida abundante, é uma vida firmada, fortalecida, é uma vida constante no altar, é uma vida de abundância em todos os aspectos. É isso que ele promete para nós. A promessa dele está aí, pega quem quer. Ele veio para nos dar vida. Viva, querido, viva com intensidade. Os dias de sol, os dias de tempestade, viva! Para finalizar mesmo, pastor. Deixa eu ler um texto aqui, que tem no rodapé da minha Bíblia, que é bem bacana e completa, encerra tudo que eu quero dizer aqui. Essa palavra está fazendo sentido para o seu coração nessa noite? Amém. Diz assim, ó. Em contraste ao ladrão que tira a vida, Jesus dá. A vida que ele dá é abundante, rica e completa, é eterna,
embora comece imediatamente após a pessoa recebê-lo como Salvador e Senhor. A vida em Cristo é vivida em um plano superior por causa de seu perdão e do seu amor. Amém? Pode se colocar em pé comigo, querido? Jesus, ele veio para te dar vida. Uma vida plena, uma vida assim, de altos e baixos, mas que nele nós andaremos por cima. Nele nós alcançaremos o outro lado do mar. Nele nós seremos alcançados. Nele nós seremos regenerados. Nele encontraremos forças no dia mau. Nele teremos resposta. Nele teremos direção. Tudo o que você precisa está nele. E depende de mim e de você buscar isso. Eu quero orar com vocês. E aí nós vamos estar cantando uma canção. Peço para que você feche os seus olhos. Se coloque diante do Senhor e para pensar um pouco, talvez se você não está vivendo como esses dois discípulos no caminho. Entendendo que Jesus está ao seu lado, mas você o não reconhece. É tempo de reconhecer Jesus. É tempo de entender que é Ele ministrando, é Ele falando. Deixe de lado os problemas, deixe de lado as adversidades, as suas limitações, os seus dilemas do dia a dia, aquelas coisas tão pequenas que você se importa tanto, deixa. Talvez o que vai te afastar de Deus não são coisas grandes, mas são aquelas coisinhas pequenas, corriqueiras do dia a dia. Deixe de lado. Abra os seus olhos e veja Cristo falando, o que está acontecendo aqui? Ele quer falar contigo nessa noite, eu tenho certeza que Ele já falou. Eu tenho certeza que Ele já tocou o seu coração. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, ore a Ele. Confesse a Ele os seus pecados. Diga a Ele palavras de amor, palavras de vida. Declare, rompa essa barreira. Rompa esse limite de você não conseguir dizer, eu te amo, Jesus. Obrigado porque o Senhor ressuscitou. Obrigado porque o Senhor levou os meus pecados, Pai. Obrigado porque o Senhor se importa comigo. Fala isso, querido. A partir do momento que você abrir a sua boca para falar, você está quebrando uma barreira gigante na sua vida. Abra a sua boca, não espere mais nada. Se tem alguém entre nós que quer entregar a sua vida a Jesus, que quer voltar para os seus caminhos, hoje é a noite certa para isso. Hoje é o momento ideal para isso. Vem até a frente, nós vamos estar orando com você. Não deixe passar. Não deixe ser tarde. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, porque Ele